Oi, gente. Então aí o governo Temer, que entrou pela porta dos fundos da democracia depois de um golpe parlamentar, né, jurídico parlamentar, vai saindo do governo pela porta dos fundos da educação, né? É um governo realmente lamentável e que entra assim para a história do Brasil de uma forma absolutamente terrível. Se vocês chegaram agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência, de filosofia. Eu tenho uma sessão de diálogos com especialistas e toda sexta-feira eu discuto filmes, séries, jogos e outras coisas, outros produtos culturais. Bem, vamos falar sobre essa reforma aí do ensino médio. A reforma, que é a versão final, que ainda não foi publicada oficialmente, traz detalhamento apenas de português e matemática. Isso está na Folha de São Paulo. E as áreas de ciência da natureza e ciências humanas só são contempladas com a descrição de competências gerais, não é? Em relação à reforma do ensino médio, a etapa passou a ser dividida em dois blocos. Uma parte comum, em que os conteúdos são vinculados à base, e a outra que os alunos escolhem entre 5 áreas, caso haja oferta nas escolas. O que significa que muita coisa simplesmente não vai ser nem oferecida, porque se a escola não tiver isso, e muitas por questões de economia, e especialmente nas escolas privadas, vão simplesmente não oferecer, porque não são mais obrigadas. Se você não é obrigado por lei a oferecer, muita gente vai abrir mão, simplesmente por economia, por não precisar contratar professores para dar aula de filosofia, dar aula de sociologia. Vocês estão vendo o caminho que a gente está seguindo. Mas o principal problema dessa reforma é que ela elege português e matemática como as únicas competências, digamos, essenciais, e todas as outras como suplementares, como opcionais, complementares e tal. Não seriam muito importantes. Claro que tem algum conteúdo mínimo das outras disciplinas, que tem até o problema deles não falarem disciplina, mas muita coisa se torna optativa. Qual é o grande problema disso aí? E por que nós teríamos que ir na direção oposta a isso aí? Porque nós não estamos formando no Brasil, isso é uma conclusão, nós não estamos formando no Brasil pessoas com interiorização da ciência, ou seja, que interiorizam os valores da ciência e os métodos da ciência. Isso é um fato. Numa sociedade que valorizasse a ciência, o conhecimento científico e o método científico, que valorizasse a coisa de você elaborar hipóteses, para você utilizar teorias. O que são teorias? Conjunto articulado de conceitos que buscam explicar algo e que buscam também ter um elemento de previsibilidade. Então, se nós tivéssemos isso na nossa sociedade, é óbvio que pessoas como Olavo de Carvalho, como Nando Moura, não seriam populares. A popularidade deles mostra que a nossa sociedade não conseguiu formar sujeitos da ciência. E sujeitos da ciência não precisam ser cientistas. Essa é uma beleza do método científico. Quando você aprende o método científico, quando você interioriza o método científico, você pode levar ele para qualquer área de atuação. Entendeu? Porque isso daí muda, é mais do que apenas para fazer ciência. É uma visão de mundo. Faz você questionar a fonte da informação que estão te trazendo. Você começa, será que essa fonte é verdadeira? Verificação de autenticidade. Será que existe credibilidade nessa fonte? Ou ela tem um viés? Ou ela é uma fonte que costumeiramente posta coisas, coloca coisas que não são verdadeiras? Estamos aí vendo uma reforma que basicamente favorece a cultura das fake news. Por quê? Porque as fake news, elas se disseminam justamente porque pessoas que não têm informação científica leem uma mensagem que tem um elemento de confirmação do seu viés. Isso em inglês é confirmation bias. Ou seja, a pessoa já tem uma predisposição a acreditar naquela informação e a notícia falsa, ela confirma aquilo que está lá dentro da cabeça dela, e aí ela resolve divulgar aquilo dali, sem nunca verificar se aquilo dali é verdadeiro. Isso daí acontece em populações mal formadas do ponto de vista científico. Populações que têm uma formação científica em ciências humanas, em ciências da natureza e ciências aproximadas, né? Ciências aproximadas e ciências da natureza são sinônimos, né? Essas pessoas
tem capacidade de resistir às notícias falsas. Quando vem uma notícia falsa, ela olha assim e diz: não, mas que fonte é essa? Isso é verificado? Cruza com outras fontes. Existem outras fontes de boa credibilidade que confirmam essa notícia? E aí você rapidamente descobriria que aquela notícia não é verdadeira. Você poderia separar as notícias que têm mais probabilidade de serem verdadeiras das que claramente não são. E isso daí é elementar, é básico do conhecimento científico e da formação científica. E é o que está faltando na população brasileira. Nós precisamos investir não apenas na ciência do ponto de vista de acúmulo de conhecimentos, tipo, eu saber quem foi Isaac Newton e o que é a teoria da gravitação universal. Não! Entendeu? Eu saber questões de forças, não é só isso. Não é só eu acumular informação. É eu aprender a aprender. Eu saber como diferenciar uma informação que tem uma boa dose de credibilidade e que tem grandes chances de ser correta de uma informação que não é. É eu saber ler um jornal, eu saber ler uma reportagem, eu saber ler até ler um jornal nacional, um programa de televisão e saber separar o que é o viés, o que é a ideologia e o que é a informação. E se essa informação é crível ou não é. Então, na verdade, o que essa reforma produz, ao valorizar exclusivamente português e matemática, é favorecer a indústria das notícias falsas. Porque uma população que não entende de ciência, e reparem, se a nossa população já não valoriza, se você vai dar a opção, você tende a desvalorizar ainda mais. Não basta ter as disciplinas científicas, não basta. Nós temos que modificar o ensino na direção de mostrar para o professor que o mais importante que ele tem que ensinar é a conexão entre o conteúdo e como o conteúdo foi construído. Quando eu dava aula de história, eu não mostrava para os meus alunos apenas o que aconteceu, contando como se fosse uma mera história, entendeu? Então, olha, a ditadura militar começa em 1964, entendeu? É deposto o presidente João Goulart. Não era assim que eu dava aula, entendeu? E não é assim que eu dou aula até o dia de hoje. Como é que eu faço? Eu mostro para eles, gradativamente, como é que o conhecimento sobre a ditadura foi construído. Inclusive eu cito autores da área acadêmica buscando tornar aqueles autores mais acessíveis. Não é tão difícil entender, por exemplo, o que é que o René Armand Dreyfus explicou na Conquista do Estado. Pode parecer uma coisa acadêmica, muito sofisticada, mas não é tão difícil. Ele mostra que setores do empresariado, apoiados e articulados com setores dos militares, produziram um golpe, que por isso é chamado civil-militar, porque teve participação de gente da sociedade civil e teve participação de gente do contingente militar. Um exemplo bem simples. Aí a pessoa pensa assim, pô, André, mas você vai citar no ensino médio René Armand Dreyfus, um clássico da história e da sociologia? Vou citar. Claro que eu não vou pegar o texto dele e ler um texto que tem termos que são muito complexos e pedir para os meus alunos lerem sem antes prepará-los. Mas se a gente estiver falando de ditadura militar, eu posso pegar um trecho de um texto dele e trazer sim. E o que eles tiverem dificuldade, eu vou ajudar. Você nunca subestimar os seus alunos. E mostrar como é que o conhecimento, como é que René Armand Dreyfus chegou a essa conclusão em relação à ditadura militar. Entende o que eu estou querendo dizer? Quando um professor de biologia vai ensinar teoria da evolução, ele não deve dizer as conclusões do Charles Darwin. Ele tem que contar a história das viagens do Beagle e como Darwin construiu a teoria da evolução, as evidências e depois as evidências que vieram depois da morte do Charles Darwin. Porque muitas evidências mais poderosas e robustas da teoria da evolução só vieram depois que ele morreu. Já no século XX, com a descoberta da genética. Quando a gente avançou muito na genética, aí é que mas ele já tinha evidências boas, entendeu? Na época dele, que, percebe? Que permitiram a ele construir uma teoria. Aí você aproveita a aula para explicar o que é teoria, para explicar o que é hipótese, para explicar um pouco de metodologia científica.
Você vai fazer da mesma forma que você faria numa faculdade? Não. Você tem que ir numa linguagem mais simples, mais acessível. Mas alguém me disser que uma pessoa que tem as faculdades mentais em ordem, você não consegue fazer bloco a bloco a pessoa compreender isso daí, eu perderia a crença no ensino. É possível fazer. É possível, inclusive, porque eu fiz e eu conheci professores que faziam e que fazem até os dias de hoje. E continuo fazendo. Aqui no YouTube e em outros espaços. Então a ideia é justamente essa. Só que a direção dessa reforma aí é o contrário. É dizer para os alunos: não, você não precisa saber tantos detalhes sobre a história da América. A história da América. Quem foi Hernán Cortés e por que e como ele conquistou a região que hoje é o México. Quer dizer, você não precisa saber quem foram os gregos e a contribuição que eles trouxeram para a filosofia, para a democracia, para as reflexões sobre o homem. É uma loucura isso daí. Como é que você vai formar sujeitos críticos, capazes de diferenciar uma informação verdadeira de uma falsa, capazes de identificar o que é ciência e o que é obscurantismo e a falsa ciência? Essa reforma, ela não é apenas um ataque à educação. Ela é um ataque à humanidade. Ela é um ataque à humanidade naquilo que a humanidade mais contribuiu para melhorar a vida dos outros seres humanos. Nenhuma força na história da humanidade foi mais poderosa do que a ciência para mudar como nós vivemos. Hoje nós vivemos mais, nós vivemos melhor. Eu falo em termos numéricos. Se você pegar desde o século XVII até os dias de hoje, a expectativa de vida aumentou muito e muitas outras coisas melhoraram. E o crédito maior para isso, inquestionavelmente, vai para o conhecimento científico. E é onde nós precisamos mais investimento. E nós precisamos de um ensino que problematize as questões com os alunos. Não diga para os alunos: você pode saber isso ou não saber isso. É da sua escolha. O aluno deve escolher sua área quando ele estiver mais próximo de uma área profissionalizante. Eu defendo até o modelo de ensino que o aluno entre na faculdade em uma área geral e que ele tenha exposição a múltiplos conhecimentos. Por que eu, que fiz história, não poderia ir para outras unidades? Eu fui para outras unidades pela minha curiosidade. Né? Eu peguei disciplinas em ciência política, em sociologia, eu peguei disciplinas no Instituto de Letras, porque eu tive a curiosidade, mas não teve um mecanismo de incentivo para mim. E é exatamente esse mecanismo de incentivo da gente aprender ciência e quebrar fronteiras que precisa existir. E essa reforma do governo Temer vai na direção oposta. Então não se enganem. A fábrica de fake news está sendo incentivada através da educação. Quando se combate teoria da evolução, quando se combate a ciência nas escolas, é porque quer se formar gente que aceite a não ciência. Nada disso é por acaso. Tá certo, gente? Então, peço desculpas eu ontem tive um vídeo mais pra cima. Infelizmente eu tenho que falar sobre uma coisa muito complicada, mas a gente também precisa falar das coisas difíceis da vida que estão acontecendo no nosso país. Então, eu vou procurar ter um vídeo por dia agora em dezembro, talvez até em alguns casos mais de um vídeo por dia, né? E justamente porque eu estou na resistência aqui com vocês. Nós estamos juntos nessa resistência e por isso eu quero dizer para vocês que a gente não vai esmorecer, que essas coisas estão acontecendo, mas a história é dinâmica. Isso está acontecendo agora, mas pode ser revertido. E nós juntos, todos os canais progressistas, movimentos sociais, partidos políticos que estão alinhados com a gente, nós vamos continuar na luta e nós temos grandes chances de reverter isso em 4 anos. Fiquem com a gente, que a gente vai reverter isso. Eu acredito que nós vamos conseguir. E a luta que nós estamos fazendo é uma luta que vale a pena. Lutar pelos princípios científicos sempre vai valer a pena. No micro e no macro. Tá certo? Um abração e até o próximo vídeo.
Ah, sim, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe se você gosta do que eu faço aqui. E, se possível, vote no Desafio Melios. Um abração. Tchau, tchau.